são os chamados moot courts, os tribunais fictícios, ou os tribunais organizados para os alunos poderem mostrar a sua proficiência do ponto de vista das suas competências para estarem num julgamento, num tribunal, portanto, num tribunal simulado, em que os professores fazem de juízes e os alunos fazem de advogados. Isso está hoje muito divulgado, até em certas faculdades integra a própria avaliação, mas eu acho que é preciso ter algum cuidado com esse tipo de experiências, porque eu acho que essas experiências não são de rejeitar, mas não podem ser absolutizadas. E por uma razão muito simples, porque normalmente essas experiências de tribunais surgem numa fase em que o aluno nem sequer teve nenhuma disciplina de direito processual civil, por exemplo. E, portanto, como é que um aluno pode, no âmbito de um julgamento, mostrar as suas capacidades nesse julgamento se nunca teve direito processual civil? É um advogado como se nem sequer teve direito processual civil. Normalmente são tribunais que funcionam nos primeiros anos, direito constitucional, por exemplo, ou direito internacional público. Penso que isso é importante, às vezes também falando em inglês, que também é importante que se saiba inglês, como é óbvio, no mundo global, mas eu nunca acreditei muito, não digo que não leve a sério, mas acho que é um erro, uma absolutização dos moot courts, porque eu acho que isso, na verdade, não acrescenta muito àquilo que os alunos devem saber. E, portanto, os alunos, sobretudo, fazem a sua formação, a meu ver, através da leitura dos livros que são recomendados, da legislação e dos livros de natureza doutrinária, e depois com trabalhos de grupo, respondendo a exames, a casos práticos, perguntas de desenvolvimento, ou através da análise da jurisprudência e de legislação. Os moot courts, às vezes, os alunos perdem muito tempo. Os moot courts muitas vezes ficam apenas pela superficialidade de alguns que acham que aquilo é uma peça de teatro e, portanto, vão lá declamar para o lugar do julgamento como se fossem atores, mas os advogados não são atores. Os advogados são advogados. Aliás, o trabalho oral do advogado, ao contrário do que muita gente pensa, em comparação com o trabalho escrito, é cerca de 10%, porque a maior parte do trabalho do advogado é um trabalho escrito, não é um trabalho oral. E escrito como? Escrever das peças processuais, a petição inicial, a contestação, as alegações, portanto, requerimentos. É um trabalho escrito, não é um trabalho oral. Não é um trabalho de declamar lá no julgamento para toda a gente ver que o advogado realmente fala muito bem e tem uma excelente dicção e é muito eloquente, como nos filmes americanos. Mas só que o nosso modelo não tem nada a ver com os filmes americanos, nem mesmo o processo penal tem qualquer coisa a ver com os filmes americanos. Portanto, também há aí há um certo deslumbramento por uma concepção de moot courts, começar pela própria palavra que é inglesa, há um certo deslumbramento com os moot courts como se fosse uma coisa muito boa e muito fantástica e muito inovadora, porque eu acho que não adianta muito do ponto de vista do estudo. Portanto, eu acho que o verdadeiro estudo continua a ser um estudo individual, da leitura de livros, dos manuais, dos artigos científicos, também de outras obras de natureza mais geral, e este tipo de avaliação é uma avaliação que pode ser feita por vários critérios, por vários índices, mas, apesar de tudo, é uma avaliação que tem o seu caráter secundário em relação à avaliação principal, que eu acho que continua a ser a avaliação dos testes escritos, enfim, feitos de uma forma individual, como é óbvio, e, portanto, respondendo a perguntas que são colocadas. Mas penso que aqui a questão que Bolonha trouxe de positivo foi este aspecto, sim, de tornar as aulas mais dialogadas, isto é, do aluno, quando vai ter uma aula teórica ou prática, saber ao que vai, portanto, o professor na aula anterior deve dizer qual é a matéria que vai dar na aula seguinte, para o aluno não chegar lá totalmente em branco e não cair lá de paraquedas, para poder acompanhar. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante de Bolonha foi ter obrigado os professores a refletir sobre o modo de ensinar,